próximo tema que a gente traz agora é essa saída, né, de Samuel Tussania para o Criciúma. E a gente até vai abordar essa questão, né, mas eu acho que a gente pode linkar com essa situação de LK que Atos trouxe aqui, porque pode parecer uma opinião de engenheiro de obra pronta, mas Leandro Cauã é melhor que Samuel. Se a gente parar para pensar aqui, gente, muito se enxerga potencial em Samuel. Muito melhor, Renato. Eu tentei te interromper e estava no mudo, Renato, mas eu vou deixar tu continuar falando. Não, mas só então, para poder enfatizar, muito melhor, Renato, indo e voltando, pelo amor de Deus. Então, é aquela coisa, a gente pode estar diante de uma oportunidade sem igual de promover um atleta da base, um atleta que é nosso, que não é um atleta do América, para quem sabe numa Série C ele conseguir desenvolver bem, não vai ser o titular durante a competição, pelo menos por enquanto, nunca se sabe, mas ele, para mim, tem um potencial de colaborar muito com o time. E essa saída de Samuel, ela pode deixar isso ainda mais evidente. Gente, vamos parar aqui para pensar. Samuel, cara a cara com gol, ali na... Não vamos colocar cara a cara, mas vamos colocar entrada da grande área. Ele chutar, ele vai te dar uma confiança 100% de que ele vai conseguir chutar bem? Não vai, velho. Não vai. Quem disser para mim que vai estar mentindo. Aquele gol contra o Sport na ilha, quase que a bola ia sair. Vamos falar que é verdade. Verdade seja dita. LK não. LK tem um trabalho. LK tem um trabalho que está sendo feito. Então, velho, se é para colocar um jogador que precisa ser lapidado, que não pertence ao Náutico, e tem um outro que já tem competição de base, que está que tá em negociação para o Internacional para ir para o empréstimo, colocar ele para disputar também titularidade na Série C. Agora, como o Atos está dizendo, tem que ter convicção, né? O Tussania é o Romário do mundo invertido. Ele é o rei de fora da área. Fora da área, ele é bom. Entrou na área, ele já se embanana todo. Assim, ó, e tem um complicador que ele tem quantos anos? 19. O Tussania tem 20, né? Não é tanta diferença, não. Achei que era mais. Achei que ele tinha 17, 18. Mas é um jogador em desenvolvimento, né? Desenvolvimento por desenvolvimento, vamos ficar com o nosso. Ô Chapo, assim, essa foi uma discussão. Antes de Samuel vir, eu tocava muito nesse ponto. Eu olhei para logo quando começou a especular, quando falei, eu tive a opinião de que, meu irmão, a gente está trazendo um jogador que vai travar o nosso. Não aconteceu isso exatamente porque LK se machucou. Ele se machuca na copinha e demora um pouco para voltar. Então acabou que essa impressão de Samuel tá travando o LK acabou não acontecendo, diminuindo por causa da lesão. Porque ele já estava de fora. Né? Porque já estava de fora. Mas quando você tem os dois, é claro que um trava o outro. E eu vou te dar um dado. A gente vai estar à mercê disso. Muita gente reclama, como é que o Náutico vai perder Samuel por 80 mil? Porra, é um contrato, ele não é da gente. E tá até bom 80 mil. E outra chegou num custo baixo, praticamente de graça, pô. Ele tá emprestado. Eu acho que o Criciúma tá... Eu acho que teu microfone tá errado, viciados. Eu acho que teu microfone tá no errado. Eu sinceramente, eu acho que o Criciúma tá enlouquecendo com a contratação. Assim, 500 mil? É maluco. Tá malucando, assim. Olha, eu fator externo. É muito mais pelo jogador fora de campo, eu acho, que acontece a contratação, do que pelo que ele entrega em campo. Eu nem acho que Samuel seja ruim. Eu defendi Samuel em diversas vezes aqui. Mas eu não brigaria, eu não corria atrás para pagar esses 400 mil, não faria nenhum esforço para ficar com o jogador. Principalmente tendo LK, velho. A gente tem um jogador pronto aí também para jogar da base. Agora, vê, Felipe foi o quê? Léo Couto barrou Felipe nas primeiras rodadas. Aí entrou Felipe e fez o quê? Mostrou ser muito melhor do que os outros zagueiros. LK pode ser a mesma coisa. Eu vou te dar um dado, João, que talvez pela pouca e tenra idade você não saiba. Nunca, eu não sei, deve ter tido um ou outro caso. Um jogador da base do Náutico foi usado por convicção. Todos foram por necessidade. Quando era Hereda, quem era o cara que veio veio um galego lá no lugar dele? O América de Natal, pô, jogou na Ilha do Retiro. Era Krobel. Um absurdo. Krobel desembarcou do avião titular. A gente ficou gritando no Timbucast, meu Deus do céu, como é que vai tirar a Hereda para botar Krobel? Krobel entrou na Ilha do Retiro, num clássico, tomou 2 gols nas costas e a gente perdeu o jogo, pô. Tanto que tem uma matéria que me dá vontade de achar o jornalista e fuzilar ele, mais do que estão fuzilando João Vitor e Luan lá no Twitter,
que é aquela matéria do movimento contracultural com Edno e Diógenes. Edno e Diógenes fizeram de tudo para não usar a base. Tudo. Eles pegaram, o Hereda arrebentando, eles falaram, traga outro, qualquer um, pega um galego aí. Aí pegaram um galego lá, titular. Meu irmão, ninguém, eu não lembro, acho que Anderson Lessa, eu acho que foi colocado com... Vamos colocar ele para jogar. Eu não lembro de outro. Aqueles Dean desses caras, era numa época, vamos poupar o time, não sei o quê. Jogar. Quando o Carpina foi boicotado do Náutico, pelo amor de Deus, pô. Não travou tem. O desenvolvimento de Carpina, não travou o desenvolvimento de Carpina. O ano que ele entrou... Douglas Santos, Oscar falou ali, de Galo bancou Douglas Santos. Porque o Náutico trouxe Lúcio, né? O titular era Lúcio. Aí Douglas Santos, que era um monstro, jogador que era muito acima, jogou. Alanzinho arrebentou na copinha e não pisou em campo. Um minuto não recebeu. Meio minuto. O João estava no banco daquele jogo Náutico e... O Náutico ganhou de 4-0. Qual foi aquele jogo? Que ele Bosch fez gol? Foi... Que é o que ele faz o gol caído. É o que ele faz o gol caído. Não, foi... Afogados. Afogados. Aquele jogo ali foi emblemático, porque o Náutico ganhou de 4-0, com 15 minutos, 20 minutos do segundo tempo, estava 4-0 já. O Náutico estava com todos os jogadores no ápice da minutagem. Auremi extenuado, o próprio Hélio Borges... Tem 5 substituições agora, pô. Tem 5. O Náutico não colocou Alanzinho para jogar 1 minuto para ele fazer a estreia dele no jogo 4-0 para deixar o Auremi em campo. O Auremi vinha com 10 jogos seguidos jogando 90 minutos. E Vini, porque ele preferiu improvisar Souza na lateral esquerda, colocar Vini com o jogo ganho. Quando é por isso que eu tô te falando. Aí contra o Sampaio fora, aí é... Então, irmão, outro dado que vice-presidente de futebol, velho. Isso é vice-presidente de futebol. Eu não espero nenhum jogo acabar, meu amigo. Se eu sou vice-presidente do Náutico, veja só. O vice-presidente do Náutico hoje é remunerado, tá? Ele é um empregado do Náutico. Se eu sou vice-presidente do Náutico e eu ganho para estar ali, e eu vejo que o jogo tá 4-0, eu tenho o Auremi jogando 10 jogos seguidos de 90 minutos. Eu não posso deixar esse cara em campo, pô. Eu não posso, pô. Agora, tem que ter convicção nas atitudes, porra. Tem que ter convicção. Eu chegava ali e dizia, Marquinhos... O treinador... Vem cá, Marquinhos. Por que a Auremi tá jogando há 10 jogos, 90 minutos? Por que ele tá em campo? Tá 4-0. Tá com medo de tomar a virada? Bota Alanzinho, porra. Pra ele estrear. Porque tu sabe quando é que o Náutico vai estrear Alanzinho? Num jogo fora de casa, precisando de 3 pontos quando não tiver nenhum volante. Essa é a máxima do Náutico. É isso. Historicamente é isso aí. A estatística indica isso aí. Inclusive, esse papo que tu falou de problema com o empresário é muito antigo também. Sempre... Eu tenho um dom aqui que é prever tem o uma futuro. História, Chapo, porque o futuro repete o passado, né? O Chapo, tem até uma coisa envolvendo o empresário em questão, que seria a situação de Camutanga, viu? A situação de Camutanga aí trouxe uma rusga pesada, porque ele é empresário de Camutanga também. O Náutico teria ido direto em Camutanga, tentar trazer ele de volta, não passou pelo empresário. Teria dado uma confusão, um rolo. Pô, eu sei. Teria dado um rolo. Isso é antigo já, sempre acontece esse papo. Muito jogador da base, você fala assim, não sei o que, porque o empresário tá complicando a renovação, aí a gente não tá querendo botar ele para jogar. Isso é a conversa mais antiga que tem no Náutico, velho. Parando para pensar. Por isso que eu desisto de base. Por mim não tem base. Fecha CT e não tem base. Para ficar desse jeito aí. Felipe estreou contra o Central fora de casa. Índio estreou contra o Sport fora de casa. Vini estreou contra o Sampaio Corrêa fora de casa. Tem outro jogador da base que estreou fogueira, também. Pô. É só fogueira. Irmão, como é que o Náutico tem um... Meu Deus LK estreou como profissional contra o Sampaio Corrêa. LK também foi fora de casa também naquele jogo passado. que não tinha... Não tinha ninguém. Porque não tinha ninguém. Fez um péssimo jogo, queimou o jogador. Agora vamos ver o Sport. O Sport pegou com 16 anos, colocou, quando o Sport colocou sub-20 para jogar no Pernambucano. Tava ninguém ali para julgar o time do Sport, botou 16 anos lá. Ele jogou 3 jogos pelo sub-20, jogando o Pernambucano. Quando o profissional chegou, precisava de volante e o menino ficou. O menino se supervalorizou, está na seleção sub-17, jogando como capitão e vai sair do Sport por uns 50, 60 milhões. Pedro Lima também começou o Campeonato Pernambucano, jogo ali contra um Petrolina da vida, Pedro Lima estreou.
esse ano, o Náutico não ter usado LK para mim é um absurdo. Se machucou. Mas não estava no planejamento, João. Não estava no planejamento, porra. O Náutico contratou... Olha, eu tenho uma opinião que o Náutico contratou Samuel sem querer contratar. Ele nem sabe assim. Porque convicção não tinha. Porque eu vi hoje muita gente dizendo assim, o contrato de Samuel era frágil. Se é frágil, é porque não tinha convicção quando trouxe ele lá atrás. Porque se ele tivesse convicção de que Samuel vai ser um jogador importante para mim, eu vi ele treinando no Náutico, eu tenho a convicção de que ele é um jogador importante, tinha feito um contrato mais robusto. Mas o Náutico fez um contrato de um jogador de teste, pô. Já para poder não ter custo. Para poder ficar... Meu irmão, Samuel ganhava 8 mil do Náutico, pô. O América pagava até o restante. Se é um jogador... Era 8, não era 4, confia, viu, Atos? Era 4. Pior ainda. Se é um jogador que você não confia, tudo bem. Veja só, existe fundo de elenco. Eu não estou querendo aqui demonizar que do jeito que foi feito. Mas se do jeito que foi feito, o jogador hoje, você imagina... Qual é a posição de Samuel? Me digam. Samuel é centroavante? Samuel não é centroavante. Samuel é ponta? Não sei. O que é que Samuel tem? Porque, vamos lá, já que essa turma do Náutico não sabe... Ele quer jogar de centroavante. Ele quer jogar de centroavante. Ele não vai Eu jogar acho que ele é nunca. centroavante. Samuel não joga um jogo pelo Náutico de centroavante e eu explico por quê. Porque Samuel não sabe fazer os fundamentos de um centroavante. Ele não sabe. Se ele fosse um gênio da posição, os 20 anos dele já iam dar dificuldade para ele jogar nessa posição. Ainda mais ele, que não tem base. Porque o que é que Samuel tem? Samuel tem um hype muito grande por ser nigeriano, porque tem um biotipo africano. Isso chama atenção. É óbvio que chama. E ele tem uma velocidade estupenda, que ajuda ele não só a se colocar em situações boas de contra-ataque, como também na hora de dar o bote na saída de bola do adversário. Ele é muito bom nisso. Acabou. Acabou. Não tem a perna direita. Não consegue ganhar 1 contra 1. Tem dificuldade na finalização. Isso eu estou falando com ele sendo um jogador tipo um segundo atacante ou jogando pelo lado. Porque se a gente for para centroavante, não ganha uma bola na cabeça. Não sabe usar o corpo. Se for jogar de costa pro gol, meu Deus do céu. Se a gente botar Samuel jogando de costa pro gol, de centroavante no Náutico, vai ser uma das coisas mais constrangedoras que o torcedor do Náutico já viu em toda a sua vida. Samuel é o jogador mais cru que eu vi jogar com a camisa do Náutico. E aqui eu não estou nem botando defeito nele. Não estou dizendo que ele é um jogador ruim. Estou dizendo que ele é cru. Ele é um jogador muito cru. Eu já vi muitos jogadores ruins no Náutico, mas cru, do jeito que Samuel é, eu nunca vi. Agora, para poder estar no elenco, tá tudo certo. Ele não está no elenco aí, ele não estava até hoje. Ele ajudou em algumas situações. Fez um gol contra o Sport, fez um gol contra o CSA, fez um gol no Campeonato Pernambucano. Ele ajudou, não tem problema. Agora, eu não posso, do nada, tomar a decisão que vou pagar 400 mil para cobrir uma oferta que o América recebeu por 20% de Samuel, porra. Pelo amor de Deus, porra. E eu tendo LK, que é meu jogador, que é simplesmente 100 vezes melhor do que Samuel. Eu sinto que o Náutico, ele tem, com todo respeito ao palavreado que eu vou usar, porque eu não estou me referindo ao jogador. Eita! Só simbologia. Só simbologia. Mas é como se o Náutico tivesse uma botija de ouro na mão e uma botija de papelão. E ele não sabe o que fazer com as duas coisas, porra. Não sabe se fica com papelão, não sabe se fica com ouro. Não sabe se renova com ouro, não sabe se renova com papelão. Não sabe se fica com os dois, não sabe se fica com nenhum. E no final das contas, domingo agora, quem vai jogar é Mezenga, que não jogou nada o ano todo. E eu tô sabendo que tá treinando muito mal. Podendo ter utilizado o LK no jogo de domingo. Esse é o Náutico, um time sem convicção, por não ter um presidente de futebol que entende toda essa conjuntura que a gente aqui está falando vários exemplos. Ele simplesmente não consegue entender. Porque Granja foi o cara que, quando perdeu o Gustavo Maia, que teve a oportunidade de renovar com o Gustavo Maia, decidiu não renovar no momento que a janela se abriu para ele. Ele não renovou porque, segundo ele, ia perder o elenco, porque outros jogadores iam querer renovar também. Então, um cara que não tem impulso para poder resolver um problema, perdeu a oportunidade. Quando o Sport fez a proposta, o que é que Eduardo Granja fez? Enlouqueceu e saiu pedindo dinheiro a todo mundo para poder dar uma proposta que não tem podia pagar para Gustavo Maia, só por causa da questão do orgulho, tá? Aquela história do dinheiro do Sport está muito mal contada até hoje.
Eu não duvido que o Náutico teve a oportunidade de receber dinheiro do esporte para poder liberar para o Gustavo Maia e, por orgulho, não soube negociar. Tá? Aí chega para poder planejar o ano de 2025. Não sabe planejar a utilização de LK. Faz um contrato com o Samuel sem convicção nenhuma. Um contrato frágil, porque não acreditava no jogador. E agora que o jogador recebe uma proposta, parece que, por orgulho, quer tentar cobrir a proposta. Quer tentar oferecer um salário maior para Samuel. Não vale. Não vale. Esquece Samuel, pô. Foca no que tu tem. Arruma um jeito de arrumar essa briga com o empresário de LK. Diz pro empresário de LK que vai utilizar o jogador e bota o jogador para jogar, porque o jogador é bom, pô. Tem um ponto, Atos, ainda até para colaborar, que é o seguinte. As pessoas, tem muita gente esperneando e é óbvio que o Náutico não tinha que colocar 400 mil para cobrir uma proposta do Criciúma, porque o Náutico hoje ele não tem capacidade para investir em joia que precisa ser lapidada. Isso muito na teoria. E o Náutico o Náutico precisa de realidade. O Náutico precisa de realidade. LK é uma realidade e o nível de base, mas é uma realidade que é do clube. Porra, isso é uma relação lógica, gente. É uma relação lógica. Veja, se no nível técnico ele hoje está à frente de Samuel, o que está faltando para colocar esse menino para jogar? Porque Samuel iria jogar apenas pelo quê? Pelo nome, porque é africano, porque fez um gol no esporte, porque virou xodó da torcida. Tá, acabou, velho. Acabou. Agora você tem LK para jogar ali, velho. E aí? Coloca o menino, pô. A diretoria do Náutico tem que segurar ele, velho. Eu acho que é um momento que não dá para abrir mão de Leandro Cauã, não. Ah, não. Hoje ele se tornou uma peça importantíssima no elenco. Já era para ser, mas o acaso veio e o transformou numa peça muito importante. E aí, Clauber? Não, só para atualizar, né? Assim, LK só fica se Samuel for embora. Então, eu tô na visão de Atos aí, eu acho que já considero um erro a partir daí. Porque a premissa de você priorizar um jogador de fora, eu acho completamente errado e acontecer. Só que é uma premissa que já vem desde da pré-temporada, né? Desde novembro. Eu não pagaria os 400 mil, não acho que o Náutico deveria pagar. Acho que o Náutico tem que liberar. Acho que o América defende o interesse dele, o Náutico tá defendendo o seu interesse. Só que o Náutico tem que decidir isso até amanhã, meio-dia, que é quando o elenco viaja de ônibus para Itabaiana. Isso precisa ser definido logo. O que é que se tem de... A proposta pro Náutico, né, do Criciúma, chegou desde segunda-feira e virou uma novela. Uma novela que eu tô achando exageradíssima pro Samuel Otsania. Assim, com todo respeito a ele, eu acho que é um jogador de potencial, eu acho que ele pode se desenvolver. Mas eu acho que não merecia tanto. É um reserva do Náutico, um time de Série C, que ajudou em alguns momentos. Então eu acho que tudo poderia ter sido levado de forma muito mais tranquila e objetiva. Até pro Náutico não ter que... Veja, falta... menos de, sei lá, faltam 15 horas pro Náutico viajar. 15 horas, umas 15 horas, né? Pro Náutico viajar. E o Náutico não sabe, e Marquinhos não sabe se vai levar LK ou Samuel ou nenhum dos dois. Não podia isso acontecer antes da estreia da Série C. Isso aí, mas aí eu volto no ponto que Atos está falando agora, que eu falei naquele jogo do Decisão e lá dentro ninguém ouviu. É gestão de futebol que não tem, meu amigo. É gestão de futebol que não tem. Já era para ter sido resolvido. Primeiro, que foi um absurdo ter negligenciado LK, e segundo, que nessa situação de Samuel que não se resolveu. O que é que o Náutico aguarda agora? O Náutico se abraça ao contrato e diz que... Porque foi enviado uma proposta ontem que era até 6 horas, se eu não me engano, na proposta. O Náutico disse, beleza, eu aceito liberar, mas a proposta que vinha nova já com prazo novo. Veio a proposta, o Náutico, beleza, eu libero, cai o Pix, 80 mil, tá liberado ele. Só que isso tem até meio-dia para acontecer agora amanhã, porque não aconteceu hoje. O Criciúma acabou de jogar acho que foi contra o Atlético até. Agora, o jogo acabou 9 da noite. Então o Criciúma estava focado no jogo. Não enviou proposta. Então vai ficar tudo para amanhã de manhã. Assim, é uma situação, acho que é constrangedora. Vou dizer uma coisa, viu, Cláudio? Hoje eu queria que Samuel fosse vice. Não, eu também, velho. Não, eu acho que a diretoria de futebol quer que Samuel fique. Pelo que eu entendi, o presidente, Bruno Becker, já aceitou disso, chega nesse contrato, porque Bruno é um cara do direito. O que ele quer? Ele quer que chegue por e-mail a proposta do Criciúma, dizendo, a proposta tem até meio-dia para responder, aceito, aí o Náutico responde, aceito, pronto. Aí o Náutico manda a documentação, o Criciúma faz o Pix e pronto. O que o presidente quer é o documento, a proposta por e-mail, é isso.
O América, o Criciúma, não sei se vai fazer isso. Se não fizer, aí pode ser que ele fique. Mas eu acho que ele, mesmo o Náutico não tem que fazer confusão pro Samuel, não. Todo respeito a ele, pode ser que se torne um grande jogador, pode ser que renda no Criciúma, mas eu não acho que vale tanto barulho. Tanto barulho que aconteceu desde segunda-feira. E o Náutico priorizar LK. Veja, e aí, independentemente disso, já era para estar definido. Já era para o Náutico ter conversado com os empresários, ter conversado com o Inter. Ó, Inter, desculpa aí. A gente manda depois ele, em outubro, a Série C vai acabar, a gente manda ele para jogar. Outubro, novembro, dezembro e janeiro, se ele não for bem aqui. Mas agora não, pô. Agora, e assim, primeiro, essa situação de LK já era para ter sido resolvida. Porque ele vai para o sub-20 do Inter. Ele não precisa da janela de transferências. Então, velho, se você segurar ele para domingo e para segunda-feira mandar, você pode fazer isso, pô. Então o Náutico não tem isso definido ainda. É falta de gestão de futebol, de falta de convicção de futebol, que, porra, tem mais de 2 meses que eu falo que as coisas estão acontecendo lá e a convicção do Náutico foi, não, eu quero Samuel. Mas por que eu quero Samuel? Para ser terceiro reserva. Ah, não, beleza, vamos fazer um esforço para Samuel. Se quer Samuel, paga os 400 mil, mas nem essa convicção nunca tiveram. Então, assim, eu hoje, aí a opinião minha, libera, velho. Pega esse ajuste de contrato, faz aí, recebe os 80 mil. Samuel, isso era pro Náutico, 8 horas da manhã já tá com isso resolvido. E já tá 8 horas da manhã ligado pro empresário de LK, dizendo, ele aqui vai jogar. É melhor ele ser aqui o reserva imediato, porque hoje ele é o reserva imediato, pelo menos, de Mezenga, porque Paulo Sérgio tá machucado. Ele vai ter chance, ele vai jogar domingo, porque Mezenga não vai jogar os 90 minutos. Se o Náutico vai perdendo, joga os 90 minutos, mas entra o outro centroavante. Então, bota o menino aqui, fala com o empresário dele. Pô, não é possível que o empresário dele não vai entender que é melhor ele estar um reserva imediato ali na Série C do que no sub-20 do Internacional, velho. Aí é questão de planejamento de carreira. E também agora, tem contrato, né, Cláudio? Assim, se o empresário entender... E aí vale salientar isso, veja, ele não foi ainda pro Internacional. Ele postou não, né? A foto do bid foi com a camisa internacional que ninguém nem entendeu, porque ele tá aqui. Ele está aqui ainda. Não sei se para forçar a barra e tal, mas ele tem contrato. O Náutico não assinou, da mesma forma que o Náutico não assinou a liberação de Samuel, também não assinou empréstimo para ele cair. Então ele tem que ficar. São os atacantes de Schrödinger, né? O Náutico exatamente. Tem 2 atacantes e não tem. Ao mesmo tempo, isso acontece. Então é uma novidade aí. É isso. Então, assim, o que é que eu acho que tem que se fazer? Amanhã, libera Samuel. Já era para ter sido liberado hoje, mas enfim, eu entendo que tem um lado legalista do departamento jurídico, não sou da lei, então o lado do Náutico, o Náutico diz que quer tudo amarrado por e-mail comprovado, beleza. Então, liga pro Criciúma, manda isso aqui, esse e-mail aqui, a gente libera 8 horas da manhã, tá o contrato de vocês, faz o Pix, tá tudo certo, pronto. Alguém precisa fazer isso e resolver logo esse problema, porque foi uma celeuma criada que, assim, se fosse Paulo Sérgio, acho que não teria tido tanta confusão. Engraçado nisso tudo, assim, com todo respeito, Cláudio, mas o Náutico tá com cuidado da porra de não tomar um calotinho de 80 mil e tá quase mandando o LK para o Inter. O famoso caloteiro. Exatamente. Tome cuidado, não. Tome cuidado com isso. E veja, LK vai por empréstimo sem o Náutico receber nada agora. O Náutico vai receber nada agora, vai receber se eles exercer a compra em janeiro do ano que vem, que pode ser já outra gestão, pode ser outro presidente. Então, assim, é uma proposta bem ruim para o Náutico, essa de LK. A não ser que fosse completamente chateada. A parte que o empresário é problemático, eu sei. Eu não desconsidero essa parte porque eu sei. Eu tenho essa informação já de muito tempo já, por várias fontes. Agora, tem alguma coisa aí que não está batendo e tudo me remete à gestão do futebol, velho. Porque independente dos problemas que estejam acontecendo com o LK, alguém está tomando uma decisão de deixar o cara meio que na geladeira, porra. Porque não consegue enxergar o potencial do jogador. Agora, eu quero uma pessoa que tome conta do meu futebol, que não sabe a diferença de LK para Samuel, que não consegue ter a convicção em nenhum dos dois, que deixou o acaso decidir quem vai ficar, porque, na prática, o que está acontecendo no Náutico é isso. Se você perguntasse há 15 dias atrás, olha, o Náutico vai receber proposta para o LK e para o Samuel. Óbvio que o Náutico tem que olhar o interesse dele, né? Para saber, para o Náutico, o jogador que tem que ficar, né? O Náutico não ia saber responder. O Náutico ia dizer, vamos ver aí, quem for mais rápido e levar um ou outro, eu fico com o que sobrar. Falta de convicção, porra. Essa convicção vem desde lá de dezembro, na hora de formar o contrato com o Samuel,
e de planejar como ia ser o ano de LK, cara. O Náutico hoje tem uma deficiência de comando de futebol assim, que é assustadora, velho. Assustadora. Eu acho que é até pior, Cláudio, do que anos anteriores. Porque anos anteriores ficava muito refém da situação de contratação. Montagem de elenco, que sempre foi o que a gente batia mais na tecla. O torcedor também, no geral, sempre apontou os erros de montagem de elenco, essas coisas todas. Mas esse ano, meu irmão, as contratações já acabaram há muito tempo. As críticas de contratação já ficaram lá para trás. Os problemas de zagueiro gravíssimos, a gente nem fala mais. Já virou passageiro essa situação. Hoje em dia, o que a gente anda criticando assim, depois que já enche, é gestão do dia a dia, meu irmão. Os caras não conseguem ter controle do que está acontecendo no futebol do Náutico. E aí eu tenho que dar valor à Cláudia, que já vem falando disso há muito tempo, porra. É impressionante. E não dá para culpar Marquinhos. Porque se Marquinhos tivesse convicção em Samuel, dissesse meu vice-presidente, meu VP, Granja, eu quero Samuel de todo jeito. Samuel era titular domingo, pô. Por que Samuel não treinou como titular em nenhum momento? É Bezenga. Porque ele não tem convicção, então não adianta jogar a culpa para a comissão. Ah, não, a comissão técnica conta com ele. Fica parecendo que... E o departamento de futebol disse que não, contamos com Samuel. Mas a que preço? Aqui quer utilizar ele como ponta? Quer utilizar como centroavante? Nem eles sabem, pô. Nem eles sabem. Samuel quer jogar de centroavante. Colocaram o cara vários jogos com ponta, alguns bons, outros péssimos. Mas assim, isso é tudo porque não há convicção, não há um trabalho, não há uma definição, não há uma linha de trabalho bem definida mesmo. Não há uma linha de trabalho para dizer, ó, esse cara aqui vai ser isso aqui. A questão dos pontas que vocês falaram também. O Náutico é um time que vai jogar no 4-3-3, mas não tem tantos pontas. Tem os meninos da base, que jogaram pouco esse ano também. O Náutico vai jogar numa Série C, estrear na Série C, provavelmente jogando num 4-3-3, que treinou pouco, que jogou pouco nessa formação. Caião e Talicinho entraram pouco também durante a temporada. Então, o Pernambucano na Copa do Nordeste era para servir de teste. A gente vai testar na estreia da Série C. Então, assim, por quê? Não houve porque o discurso foi muito bonito. Outubro, novembro, não, vamos montar uma linha de futebol, o treinador vai ser ofensivo, o treinador não é ofensivo, vamos ter um modelo de jogo definido. O Náutico não tem um modelo de jogo definido, o Náutico não tem uma formação definida, o Náutico pode jogar eu não sou contra a variação, acho que variação tem que ter, mas a gente não sabe a formação que o Náutico joga melhor, a formação que o Náutico pode jogar fora de casa ou em casa, a gente não sabe o desempenho que o Náutico vai ter, a gente não sabe que vai ser o Náutico domingo foi contra o Retrô ou vai ser o que foi contra o Vitória. A gente não sabe. São os dois últimos exemplos que a gente tem. E o próximo, qual vai ser? Pode ser um pior ainda, pode ser o melhor Náutico do ano. A gente não sabe, porque não tem uma linha definida desde o início. Tudo é muito levado ao acaso. É assim que está sendo feito o departamento de futebol desde outubro, setembro, né, quando começou basicamente o planejamento de futebol. E as coisas foram levando, estourou naquele jogo contra o Decisão. Que esse vídeo, se a gente for lembrar aquela semana, a gente tava naquele jogo contra o Decisão ao acaso, pô. Ao acaso. Não houve um momento para dizer, velho, vamos fazer 1-0 aqui, se a gente tiver que ser líder, vai ser. Não houve. Os caras jogaram, pô, vamos jogar, perderam o jogo, pega o Retrô, eliminado. Como é que você leva um planejamento, um pernambucano, que vale competições pro próximo ano ao acaso? Mas aquele jogo é o reflexo de toda a temporada do Náutico. Tudo está sendo feito ao acaso. Olha aí, você, torcedor, que estava na dúvida se começou o ano, agora está aí, começamos. Naquele clima gostoso de pré-jogo, você estava com saudade aí, ó. A gente é tão ligado nisso, Chapo, que na segunda-feira a gente estava falando, hoje a gente vai fazer um negócio leve aqui, vamos deixar para se aperrear a partir de não sei quando. É aperreio, velho. Faz 3 semanas que eu tô, assim, nem procurando saber nada do Náutico. Eu comecei a procurar, sabe quando, Chapo? Hoje de 5h30 da tarde. Juro. Era melhor não ter ido, né? Esses assuntos de Samuel, de LK, eu estava sabendo um pouco através de Cláudio, que estava conversando com outra pessoa no grupo que eu estava, que eu nem fui perguntar diretamente a ele. Aí hoje, eu perguntei a uma pessoa, a 2, fiquei sabendo, me meti um pouquinho no assunto e já descobri o tamanho da jossa que está acontecendo. É impressionante. Pô. E me aperriei.
É isso, começou o ano. Dito isso, não temos nada definido. Até amanhã a gente vai saber se Samuel fica ou sai, se LK fica ou sai e quem vai ser o titular. Infelizmente, quer dizer, o titular vai ser Samuel, Mezenga. Samuel acho que vai acabar saindo. Mas eu espero que LK fique. Mas, gente, LK não é só ficar, não. Porque ficar, ele já tá aí há muito tempo, viu? É ficar e ser usado, né? Exatamente, é colocar ele no cronograma, pô. E veja, ó a cabeça do menino agora, pra até terça, tudo certo para ele ir pro Internacional. Aí chega amanhã, chega o treinador e diz: ó, meu filho, você vai ser banco aí, provavelmente você vai entrar contra o Itabaiana. Porra, como vai ser trabalhado isso na cabeça do menino? Mais uma vez, vamos ao acaso. Aí o menino entra mal, ele vai ser criticado. Vai ser criticado. Mas a culpa é dele? Se ele entrar Ou a mal, culpa é da falta de bom, planejamento? Albert. Se ele entrar mal, é bom. O meu medo é se ele fizer gol. Se ele fizer gol, é aí que ele não aparece mais no Náutico mesmo. Ele não fez o gol contra o... Foi contra quem que ele fez o gol? Sampaio Corrêa. Ele fez o gol contra o Sampaio Corrêa, pô. A gente tá tratando como se LK não tivesse estreado contra o Sampaio Corrêa e feito o gol. Já observaram isso? Parece que ele entrou e foi menos um em campo. O cara entrou e meteu o gol. No Náutico é isso, pô. O cara entra, mete gol, aí o clima de desconfiança aparece.